Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil. Você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar solidariedade para tantas pessoas. Graça e paz, esse é o programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. O programa Texto e Contexto, dessa segunda-feira, nós vamos continuar falando sobre ventos de doutrinas. Você deve se lembrar que no último mês, o mês de junho, nós começamos a falar sobre esse tema. Tivemos 2 programas aqui sobre ventos de doutrina, heresias e modismos do mundo evangélico do nosso tempo. Nós conversamos aqui sobre práticas judaizantes e também sobre o louvor profético, por conta de uma viagem missionária que nós tivemos que fazer. Nas últimas 2 semanas, nós acabamos reprisando programas Texto e Contexto antigos e demos uma interrompida nessa série sobre ventos de doutrinas. Então, a partir desse programa, o primeiro programa do mês de julho, nós vamos retomar essa série, Ventos de Doutrina, Modismos e Heresias do Mundo Gospel, e vamos concluir essa série conversando a respeito de mais algumas heresias e alguns modismos desse nosso tempo. Especificamente no mês de julho, né, esse mês que nós estamos iniciando, os programas desse mês de julho, eles terão um formato um pouco diferente. Nós estaremos aqui falando sobre esses modismos e essas heresias do nosso tempo, né, por conta de ser um mês onde na nossa denominação, né, o mês do recesso pastoral, é o mês onde está acontecendo algumas viagens também. Então nós estaremos aqui durante todo esse mês com vocês falando a respeito desse tema. Por isso eu queria convidar você, nesse início de programa Texto e Contexto, para compartilhar o link do nosso programa. Compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares, nos grupos de WhatsApp da sua igreja local. Compartilhe para que mais gente seja alcançada e abençoada com o conteúdo do programa Texto e Contexto. Você deve ter visto aí nas redes sociais, nesses últimos dias, que nós, pela graça de Deus, chegamos à marca de 100 programas, né? Passamos já de 100 programas Texto e Contexto. Então, com a graça de Deus, durante mais de 2 anos, mais de 100 programas já vieram ao ar, abençoando a sua vida, abençoando a sua família, com conteúdo bíblico, um conteúdo que tem como base o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, no programa de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre quebra de maldições. É mais um programa da série Ventos de Doutrina e nós estaremos falando então sobre esse tema, quebra de maldições. Essa é uma outra heresia, um outro modismo do mundo evangélico do nosso tempo. Há na sua família alguém com câncer, há casos de pobreza, alcoolismo,
doenças no coração, diabetes, perturbação mental, emocional, obesidade, adultério, gravidez na adolescência, pornografia, depressão, divórcio, enfim, há problemas dessa natureza. Segundo os defensores da doutrina da quebra de maldições hereditárias, estes e outros problemas que nós, seres humanos, enfrentamos, eles são resultados de pecados herdados. Eles são resultados de pecados que nós carregamos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Eles também podem ser resultados de palavras malditas ou até de um nome maldito. A pergunta que a gente faz, à luz da palavra de Deus no programa de hoje, é se esse tipo de argumento tem base bíblica, se é possível sustentar, à luz da palavra de Deus, a existência de maldição hereditária, a veracidade da doutrina das palavras malditas e até dos nomes malditos. Então, nós vamos verificar essa questão, então, no programa de hoje, com base na Escritura Sagrada. E eu quero começar, então, com a questão da herança maldita. O que é a herança maldita? O que é a maldição hereditária? Ela se sustenta biblicamente? É possível sustentar biblicamente essa ideia? Então, herança maldita ou maldição hereditária é a ideia de que todo sofrimento que nós enfrentamos é herdado. A maldição hereditária seria um tipo de autorização dada ao diabo por quem exerce autoridade sobre outrem para causar dano à vida do amaldiçoado, levando essa pessoa a viver completamente fora dos propósitos de Deus. E há uma suposição bíblica para essa crença, que é o texto de Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6. Eu vou fazer a leitura desse texto, que diz o seguinte: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Então, via de regra, esse texto de Êxodo, capítulo 20, especialmente o versículo 5, é o versículo predileto, utilizado por aqueles que defendem a doutrina da maldição hereditária para validar essa crença de que existe herança maldita, de que os filhos são punidos por Deus por conta do pecado dos pais. Então, segundo defendem os propagadores dessa doutrina, enquanto não houver uma sessão de quebra de maldição, a oração de quebra de maldição hereditária, esses pecados continuarão acontecendo naquela família. Eu citei vários pecados aqui no início, mas só para retomar um exemplo, então, o pecado do divórcio, por exemplo. Então, se não houver uma oração de quebra de maldição hereditária, aquela família, né, que tem esse demônio e esse pecado ficará fadada a repetir, né? As gerações, de maneira subsequente, repetirão esse pecado, né? Porque eles estão debaixo dessa maldição do Senhor. Então, o bisavô aqui cometeu o pecado, aí o avô, o pai, depois o filho vão continuar cometendo esse pecado até que haja uma oração de quebra de maldição hereditária. Mas será mesmo que esse é o ensino desse texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, e à luz da palavra de Deus a gente pode sustentar essa doutrina? É óbvio que não.
quando nós examinamos a Bíblia como um todo, a Escritura Sagrada como um todo, não dá para sustentar a ideia de maldição hereditária. Por exemplo, o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, ele simplesmente ensina para a gente que o pecado traz consequências graves e para todas as gerações onde o pecado é cometido, e que nós servimos um Deus que pune pecados. Então, imagine, é óbvio que um pai que comete determinado tipo de pecado, e esse texto é um alerta, né, para pais, os filhos estão crescendo naquele ambiente, estão vendo o pai cometer aquele tipo de pecado, é óbvio que o pai pode ter algum tipo de influência sobre o filho, e o filho pode acabar repetindo aquele pecado do pai, mas não por causa de um tipo de maldição de Deus que está sobre aquela família, um tipo de demônio que recebeu a legalidade para atuar naquela família e fazer todos os descendentes daquela família pecarem e cometerem aquele tipo de pecado específico. Não é essa a ideia, a gente não consegue encontrar respaldo bíblico para uma ideia como essa. Então é óbvio, pais podem influenciar os seus filhos, mas tão logo um pai ou um filho se arrependa, tema a Deus, se arrependa dos seus pecados, obviamente o nosso Deus está pronto para perdoar, a vida pode ser modificada, transformada e a história ser completamente reescrita, né? Então não dá para ler esse texto aqui e interpretar de maneira literal como se pretende, né, por parte daqueles que defendem a maldição hereditária, até porque seria um tanto quanto até estranho, né? Se a gente for interpretar esse texto aqui literalmente, então nós poderíamos dizer, né, que Deus ele castiga o pecado dos pais nos filhos até a 4ª geração. Então a 5ª geração automaticamente já está livre. E o contrário também, né, no que diz respeito aqui à bondade e à misericórdia de Deus, então Deus vai abençoar e tratar com bondade 1000 gerações dos que o amam. E aí a 1001ª geração, então, já não conta mais com a bondade de Deus. Então é óbvio que esse texto ele é mal interpretado, né, por parte daqueles que tentam defender a ideia da maldição hereditária. Ademais, quando nós nos lembramos do texto de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, esse texto diz de maneira clara e taxativa: aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai a culpa do filho. Esse texto é um texto que o profeta está sendo usado por Deus para falar à nação, porque corria um provérbio no meio da nação. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que embotaram. Então, Deus diz, eu não quero mais que esse provérbio seja dito no meio de vocês. Não quero mais que continue a repetir isso no meio de vocês, porque aquele que pecar morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. Então, não dá para defender biblicamente a ideia de maldição hereditária. Bom, mas caminhando aqui um pouco mais nesse tema, além da ideia da herança maldita, quando nós conversamos sobre o tema de quebra de maldições, há também uma doutrina chamada doutrina das palavras malditas, que é a ideia de que a palavra tem poder, né? Na verdade, essa doutrina, geralmente, ela é resumida, né, e tratada em 3 pontos, né? Herança maldita, palavra maldita e nome maldito. Então, falamos um pouco aqui da herança maldita, deixa eu falar um pouco sobre as palavras malditas. Então, no bojo dessa doutrina, ensina-se que as palavras que saem da nossa boca, sejam elas boas ou más, elas acionam o mundo espiritual para a realização de algo físico ou natural. Sendo assim, tudo aquilo que uma pessoa fala é matéria-prima para o mundo espiritual e lhe concede legalidade para usar as nossas palavras que ficam registradas e à disposição dos demônios. Por isso, elas precisam ser canceladas no mundo espiritual. Então, a ideia por trás desse ensino é que as nossas palavras têm poder.
Então, se um pai ou uma mãe diz para o seu filho: você não vai dar em nada, menino. Você é uma burra, menina. Então, fatalmente, esse filho ou essa filha, ele está destinado a viver aquilo que o pai ou a mãe disse, né? Porque o pai ou a mãe deu legalidade no mundo espiritual para que os demônios pudessem agir na vida dos seus filhos, né? Porque a palavra tem poder. Então é preciso também cancelar no mundo espiritual essas afirmações equivocadas que foram feitas a respeito do filho ou do filho. Uma das bases bíblicas que geralmente é utilizada para se defender essa doutrina é Tiago, capítulo 3, versículos 8 até o 10. A língua, porém, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então, com base nesse texto, se defende que a palavra tem poder, né? Porque o texto diz que com a língua a gente bendiz a Deus e com a língua a gente amaldiçoa as pessoas. Mas será mesmo que é isso que Tiago, capítulo 3, versículos do 8 ao 10 está ensinando? É muito provável que não, e esse é mais um ensino equivocado, né, dos que defendem a ideia da quebra de maldições. Bom, é importante que se diga, antes até de explicar esse texto aqui de Tiago, capítulo 3, versículo do 8 ao 10, que a Bíblia não é a favor da linguagem intemperante, né, de palavras precipitadas. É óbvio que um pai e uma mãe têm que cuidar daquilo que fala com seus filhos, e nós também na nossa conversação diária. Nós temos que usar as nossas palavras para edificação e não para destruição, e não para fazer com que alguém se entristeça, né, para diminuir a estima de uma pessoa. Então a Bíblia Sagrada ela é cuidadosa nesse sentido também, nos orientando a usar palavras que edificam. Mas daí a afirmar que as palavras humanas podem por si mesmas determinar sucesso ou fracasso de alguém é ignorar de maneira clara o ensino da Escritura Sagrada, porque não é isso que a Bíblia Sagrada nos ensina, não é isso que o texto de Tiago nos ensina. Mas antes da gente examinar o texto de Tiago, nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos aqui para o nosso conteúdo do programa de hoje. Para mim, a disciplina que mais me marcou foi a admissão urbana, pois nos trouxe essa urgência de levar o evangelho para a sociedade atual, esse dever da igreja se envolver ativamente e de modo intencional com a cidade, influenciando, impactando a cultura e o ambiente que ela está inserida. Essa necessidade de contextualizar a mensagem, porque isso é bíblico. Jesus ele se contextualizou, ele se fez carne e habitou entre nós. Paulo, em Atenas, lá em Atos 17, ele contextualiza sua mensagem, ele usa um altar a um Deus desconhecido e um poema da época para inserir o evangelho neles. A matéria nos trouxe esse papel da igreja, de entrar na cultura, de fazer ponte com a cultura, de se relacionar com ela, mas sem ser moldada. Pelo contrário, confrontar a cultura, levar ela à redenção. Vale ressaltar que contextualizar não é falar o que as pessoas querem ouvir, mas falar de um modo que elas entendam, de modo que a gente consiga apresentar Jesus como o Salvador e a solução. Olá, retomando então aqui o nosso estudo, nós estamos na nossa série de programas falando sobre ventos de doutrina e no programa de hoje nós estamos conversando sobre a doutrina da quebra de maldições. Falamos aqui já sobre o equívoco da doutrina da herança maldita e agora estamos falando sobre palavras malditas. E um dos textos que é usado para dizer que a palavra do ser humano tem poder é o texto de Tiago, capítulo 3, versículos 8, 9 e 10. Mas esse texto aqui não pode ser utilizado para defender, para
aprovar, abonar essa doutrina de que a palavra tem poder. Não, esse texto não está ensinando, como querem os defensores da doutrina da maldição hereditária, que quando uma pessoa fala qualquer coisa a respeito de alguém, ele está abrindo legalidade no mundo espiritual, dando autorização para demônios agirem no mundo físico. É importante interpretar os textos da Bíblia Sagrada dentro do seu contexto. E a pergunta que a gente faz é o seguinte: quando o Tiago fala sobre o cuidado que nós devemos ter com a língua, isto é, com as nossas palavras, e diz que com as nossas palavras nós podemos abençoar ou amaldiçoar a vida de uma pessoa, a quem Tiago está dirigindo essa orientação? Se você der uma olhada na carta de Tiago, se você pegar a sua Bíblia, olhar o capítulo 3, o versículo 1 de Tiago 3, o versículo 1 diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Tiago está direcionando a sua palavra para os mestres, para aqueles que ensinam, e ainda está chamando a atenção de maneira severa para os mestres, dizendo que os mestres serão julgados com maior rigor. Aqueles que ensinam a palavra serão julgados com maior rigor, porque a quem muito é dado, a muito também é cobrado. Quem ensina a palavra de Deus precisa ter responsabilidade com aquilo que ensina da parte de Deus, ensina a respeito da Escritura Sagrada. É nesse contexto que nós temos, então, essa orientação sobre o cuidado com a língua, porque dependendo daquilo que o mestre ensinar, ele pode destruir a vida de alguém. Dependendo do ensino da pessoa, esse ensino pode servir para edificação, para ser bênção, ou até para destruição da vida de alguém, se é um ensino equivocado, um ensino errado da Escritura Sagrada. Mas esse texto de Tiago nada tem desse ensino relacionado à maldição e ao poder das palavras por si mesmo, como querem nos fazer acreditar os que defendem a doutrina das palavras malditas, os que acreditam em maldição hereditária. Então, o texto precisa ser interpretado de acordo com o seu contexto. Essa é uma regra de interpretação importante, inclusive que a gente tem tentado seguir nesse programa, que tem como título, tema, texto e contexto. Por fim, então, junto com a herança maldita, com a palavra maldita, há também aqueles que acreditam nos nomes malditos. Então, no bojo dessa doutrina, há também a ideia de que, dependendo o nome que a pessoa recebe, ela pode ser atingida por maldições. Então, existem nomes próprios que estão carregados de maldição. O próprio nome já traz prognósticos negativos. Então, dependendo o nome que a pessoa tiver, ela já está destinada a ter uma vida ruim, já está destinada a dar tudo errado na vida dela. Pois bem, mas essa ideia também não pode ser defendida à luz da Escritura Sagrada. Não há referência bíblica alguma sobre o ensino da maldição do nome. Se o nome é garantia de sucesso, por que personagens bíblicos com bons nomes fracassaram? Veja o caso de Abias, por exemplo, que significa Jeová é pai, Absalão, pai de paz, o próprio Judas, Iscariotes, mas o nome Judas, que significa louvor, Bar Jesus, filho de Jesus, todos esses aqui são apenas alguns exemplos de pessoas que têm bons nomes e se corromperam e viveram uma vida longe da vontade de Deus. Por outro lado, nós temos na Bíblia Sagrada também personagens que os seus nomes tinham significados ruins, mas alcançaram a aprovação de Deus. Por exemplo, Paulo. O nome Paulo significa pequeno. O nome dele tem um significado pequeno, mas Paulo foi o maior missionário que o cristianismo já teve, foi um grande apóstolo. Epafrodito, um outro cristão exemplar do Novo Testamento, o nome dele significa encantador. Apolo, outro cristão exemplar também apresentado para a gente nas páginas da Escritura Sagrada,
o nome dele significa destruidor. Tiago é a forma grega do nome Jacó, que tem como um dos significados enganador. Então, esses exemplos comprovam que o nome não faz o homem. Caso contrário, as penitenciárias não estariam lotadas de pessoas com nomes bíblicos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Davi, Samuel. Então, não dá para ser sustentada biblicamente essa ideia também do nome maldito, que dependendo da pessoa, dependendo do nome da pessoa, é o destino que ela vai ter, e se ela não trocar o nome dela, ela vai ter problemas na sua vida. Então, cuidemos com relação a esses ensinos equivocados. Guarde no seu coração. Na Bíblia, o pecado é sempre pessoal. O próprio Jesus descartou a ideia de que existe maldição hereditária. Quando perguntaram para ele por que um cego de nascença era cego, Senhor, por que ele é assim? Ele pecou ou seus pais pecaram? Jesus disse, nem ele, nem seus pais. Isso aqui aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. Os discípulos estavam com esse resquício de doutrina de maldição hereditária. Na Bíblia Sagrada, o pecado é sempre pessoal. Cada um será punido de acordo com as suas obras. E o arrependimento é a única forma de libertar-se. Então, a doutrina da quebra de maldições mais parece uma tentativa de enfrentar os problemas causados pelo pecado de uma forma simplista, mística e ilusória. Porque no final das contas, dentro dessa doutrina, a culpa sempre é do outro. Eu estou enfrentando algum problema porque eu estou debaixo de uma maldição por causa do pecado que um bisavô, um avô, um antepassado meu cometeu, ou porque alguém lançou uma palavra amaldiçoada contra mim, ou por conta do meu nome. Nunca a culpa é da pessoa, nunca ela está enfrentando um problema por conta de uma decisão pessoal equivocada dela. Então, na Bíblia Sagrada, o arrependimento é a única forma de libertar-se, de mudar-se de vida. A Bíblia Sagrada não ensina em nenhum momento oração de quebra de maldição hereditária, para que a vida de uma pessoa seja transformada, para que ela tenha uma chance de recomeçar. Na Bíblia Sagrada, as pessoas são desafiadas a abandonarem os seus pecados e entregarem a sua vida para Cristo Jesus através do arrependimento. Arrependam-se, creiam no Evangelho. Essa é a única maneira de alguém ser regenerado, de alguém receber nova vida em Cristo Jesus. Ezequiel 18:32 diz, arrependam-se e vivam. Esse é o desafio que a gente gostaria de deixar, a palavra que nós gostaríamos de deixar com todos diante do tema de hoje. Queria te convidar a fechar os seus olhos aí onde você está para um breve momento de oração. Senhor, nós estamos na Tua presença, meu Pai, e nós Te glorificamos por esse conteúdo do programa de hoje, por conta do que a Bíblia Sagrada diz a respeito desse tema, das maldições. Na cruz do Calvário, o Senhor se fez maldição por nós, Senhor. Nós acreditamos, Deus, piamente, que quando uma pessoa se rende a Jesus, quando uma pessoa se arrepende, confessa seus pecados, entrega a sua vida a Jesus Cristo, todos os seus pecados são perdoados. Essa pessoa recebe uma vida nova, é regenerada. Ela se transforma numa nova criatura e tem a chance de recomeçar ao lado do Senhor Jesus, tem paz com Deus, paz com Deus. Toda e qualquer maldição que porventura há na vida dessa pessoa é quebrada quando ela se rende a Jesus Cristo. Essa doutrina da maldição hereditária é uma doutrina equivocada, que não tem sustento nem amparo à luz da Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a confiarmos no Teu Evangelho e a confiarmos no que Jesus faz por nós, por meio da cruz, e a vivermos, Deus, em novidade de vida. Nós suplicamos isso para Ti, nós Te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos chegando ao final desse programa, Texto e Contexto de hoje. Que o Senhor Jesus continue guardando a sua vida, guardando a sua família, e na próxima semana, com a graça de Deus, estaremos juntos aqui e vamos continuar conversando sobre esse tema, ventos de doutrina. Vamos falar sobre mais um modismo e uma heresia do nosso tempo. Deus te abençoe e até lá.
Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil, você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar solidariedade para tantas pessoas.